A missão transcultural é quando nós entramos em uma cultura totalmente diferente. A cultura, ela não é somente a cultura entre um país e outro país. Então, talvez nós pensamos muito sobre transcultural sendo de um país para o outro, mas na verdade transcultural ela engloba toda a área de uma cultura. Não é somente de um país para outro país ou uma cidade para outra cidade. Nós também falamos de cultura quando nós falamos de relação de família para família. Quando nós entramos dentro de um lar, nós estamos entrando dentro de uma outra cultura. Porque no momento que a família se forma, nós vamos ajuntar a cultura do esposo com a cultura da esposa, eles fazem sua própria cultura, porque ali dentro do lar também acontece, ou nasce uma nova cultura que é diferente daquela que a pessoa sai do seu lar. Por exemplo, nós temos muito dentro do Brasil a mistura de várias nações que ali se concentraram e ali fizeram muitas culturas que é diferente. O Brasil é um país muito diferente de outros países que nós conhecemos. E hoje convido a igreja, podemos estar lendo o texto, está em Atos capítulo 10. Vou estar lendo o versículo 34 e 35. Amém? Amém. Atos capítulo 10, 34 e 35, nós conhecemos muito essa história em que Pedro, Deus envia Pedro até a casa do centurião Cornélio. E o versículo nos diz: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O que nós temos aqui dentro do tema de hoje, a missão transcultural, nós vamos pegar hoje o exemplo de Pedro, quando para quem leu o capítulo 10, ele fala, logo que ele chega na casa do Cornélio, que não há costume, aliás, no Antigo Testamento falava que o judeu não poderia estar junto com os gentios. E ali Deus ordena que Pedro, o apóstolo Pedro, fosse visitar, a chamado também daquele que Deus preparou na vida dele. Deus preparou Pedro para visitar Cornélio e Deus preparou Cornélio para receber Pedro na sua casa. E nós vemos que ali dentro nós vamos estar entrando duas culturas diferentes. Os do gentio, que era chamado antigamente, que seria o próprio Cornélio Romano, e o próprio Pedro, que era judeu, entrando na casa de um gentio. Haveria um conflito? Sim, mas Deus preparou. Então, dentro dessa história, nós vamos ver que ali houve quebras de, vamos dizer, culturas. Houve também o mover de Deus dentro daquelas duas culturas. Nós vamos ver que ali Deus preparou tudo isso para que acontecesse, para que nós também recebêssemos esse exemplo de como que é uma missão transcultural. O que é missão transcultural? Significa ir além das fronteiras culturais, buscando alcançar pessoas em contextos diferentes. Pedro, quando saiu e obediência a Deus, ele foi até a casa de Cornélio e ali ele teve exatamente isso, uma fronteira de cultura sendo quebrada, buscando alcançar pessoas em contextos diversos. A família de Cornélio, quando
Pedro chega lá, toda a família dele e mais outras pessoas estavam reunidos esperando Pedro para que trouxesse a mensagem de Deus àquela família. E essa é a missão. Nós não temos que ser missionários para ir para outros lugares, outros países, outros continentes, em obediência a Deus. Mas nós podemos fazer isso também, como Pedro está fazendo aqui. Nós somos convidados a ir em vários lugares. E nós estamos aqui no Japão. E com certeza receberemos vários convites para irmos a encontro em várias famílias, em várias casas, amigos ou mesmo dentro do trabalho. A adaptação dentro da cultura transcultural. As essências da mensagem cristã é mantida, mas a forma de apresentá-la é adaptar-se à cultura local, evitando imposições e respeitando as tradições. Uma das grandes falhas nos séculos passados, quando os missionários, principalmente os missionários jesuítas, iam para outros lugares, eles impunham o cristianismo dentro da cultura de cada lugar onde que os povos nativos tinham. Hoje é diferente. Nós temos que ter o respeito por onde entramos. Da mesma forma como eu estou pegando o exemplo de Pedro, quando ele entra na casa de Cornélio, há um respeito, porque aquela casa é o ambiente dele. E quando nós entramos na casa de alguém, nós temos que respeitar a casa onde nós somos convidados. E dentro daquela casa existem culturas, costumes, tradições em que nós devemos respeitá-la. Assim, da mesma forma como nós saímos do Brasil e chegamos até o Japão, aqui no Japão, como o pastor hoje lembrou, nós temos a cultura japonesa, nós temos os costumes japoneses, nós temos a forma como eles alimentam, a forma como eles se vestem, como eles andam, totalmente diferente daquilo que nós, que viemos do Brasil, fomos criados. Mesmo a gente que somos Nikkei, um cara de japonês, mas nós não somos japoneses. Nós não somos nativos porque nós não nascemos, nós não fomos criados aqui e não crescemos aqui. Então nós trazemos do Brasil a nossa própria cultura, nós trazemos de nossas casas, nossos próprios ensinamentos, para que quando chegamos aqui no Japão, ou quando nós entramos numa outra casa, que não haja esse choque cultural. Acredite que todos nós, quando chegamos aqui no Japão, todos nós tivemos esse choque cultural. Porque aqui é totalmente diferente, não somente o Japão, mas qualquer país, qualquer estado, qualquer cidade, ou mesmo qualquer vilarejo que nós fomos visitar, levando a palavra de Deus, nós vamos deparar com diferentes formas de vida que eles vivem e as formas como eles compartilham a sua própria cultura. E cada lugar é diferente. Interação. A missão transcultural não se limita à pregação, mas envolve interação com a comunidade, participação em suas vidas, oferecendo apoio e construindo pontes. Essa é a parte mais principal de cada um de nós como cristão que temos que realizar. Muitas vezes nós temos aquela ansiedade de quando nós somos convidados a ir numa casa, nós já queremos logo já pregar. Nós queremos já falar da salvação de Jesus. Nós temos aquela vontade, aquela coisa ardente no nosso coração, a oportunidade que eu tenho lá para poder falar de Jesus para eles poderem ser salvos. Vamos colocar um pouquinho de freio em tudo isso. Quando nós entramos, é necessário você conhecer a família. Cada um de nós temos que entrar ali, eles vão nos receber como Cornélio recebeu Pedro. Pedro não foi logo diretamente falando, mas ele foi o quê?
conversando, foi conhecendo o ambiente, foi conhecendo quem são eles. Vamos conhecer as necessidades que eles têm. E vamos começar a o quê? Interagir, para que nós consigamos chamar a atenção deles, para que eles tenham a confiança de poder falar conosco as suas necessidades. Isso é muito importante para nós, como aprendizado, quando nós fomos levar. E as oportunidades são as pequenas brechas que naquela interação, em pequenas conversas, numa fragilidade, é a oportunidade que Jesus abre uma porta para você começar a falar. Porque nós sabemos que quando eles abrem a porta para nós, é porque eles estão precisando de algo que vem estar falando para poder saciar a sua sede espiritual. As dificuldades que eles enfrentam, que é a parte que Deus, somente Deus pode ajudar. É isso que nós temos que ter em mente quando nós entramos enfrentamos essa barreira ou essa fronteira transcultural, para quando nós tivermos a oportunidade, nós vamos começar a falar, porque estou aqui. Uma das grandes formas que a gente também tem como arma que Deus nos dá nas nossas mãos, que todos nós temos essa capacitação, é de poder orar. A oração, ela é bem-vinda em qualquer lugar. Crente, não crente, religioso, não religioso, ateu. Uma oração dirigida pelo Espírito Santo é a maior interação que você pode ganhar de uma pessoa para Jesus. É isso que nós temos que carregar junto conosco quando nós somos levados a fazer uma interação com uma pessoa ou com uma família. Desafio e transformação. É uma área desafiadora, mas também muito transformadora, tanto para os missionários quanto para as comunidades que a recebem. É um desafio para todos nós. O desafio, hoje nós lemos no devocional dos espias que foram enviados, é um desafio. Para todos nós que somos crentes, toda barreira é um desafio. Mas nós temos que ver que diante desse desafio também há uma transformação. Essa essência que tem que existir em nossas vidas quando nós somos levados a um lugar para ser usado por Deus. E nós estamos sendo levados pelo poder de Deus. Nós temos que ter essa convicção que no momento que cada um de nós entrarmos a um lugar diferente, nós estamos levando Jesus conosco. E a presença de Deus vai estar junto conosco, onde nós estivermos. E Ele, com o seu poder do Espírito Santo, vai usar as nossas bocas para poder falar com Ele. Porque quem conhece a necessidade de cada local é o Espírito Santo, é o próprio Deus. E nós somos o quê? O instrumento de Deus para ser levado, para romper várias barreiras, para fazer com que a pessoa, ou a família, ou a cidade, ou qualquer lugar seja transformado pelo poder do Espírito Santo que nós estamos sendo levados. É isso que nós temos que aceitar. Quando nós aceitamos na nossa vida a responsabilidade, na obediência de quando Jesus falou, ide, nós temos que ir, sem medo, com coragem, com ousadia, porque é Deus usando cada um de nós, e na certeza que a capacitação não é minha, não é do pastor nem da pastora, mas a capacitação do poder do Espírito Santo, que usa todos nós. Responsabilidade. A missão transcultural exige preparação, conhecimento da cultura local, maturidade espiritual e emocional, além de habitantes da comunidade em um
forte compromisso com a obra. Lógico que nós não podemos ir despreparados. Deus nos leva, Deus nos capacita. Aqui, né, a gente estava, não sei se foi semana passada ou outra semana, nós estávamos falando, se nós vamos fazer uma prova vestibular, você não vai orar ali na frente e falar, Deus me dá revelação para poder responder todas as respostas certas, se você não estudou. Nós temos que fazer o dever de casa. E é necessário que nós leiamos a Bíblia. É necessário que mantemos a comunhão com o nosso Deus, diariamente, em oração, em comunhão e também na leitura. Nós não podemos chegar numa casa sem ter esse preparo básico. Nós queremos ser usados por Deus? Queremos. Deus conhece o nosso coração desejoso de fazer a obra de Deus, nós queremos. Mas nós temos que nos preparar. E isso depende de cada um de nós. E Deus quer usar. E Deus fala conosco para que nós nos preparemos. Porque desafios virão. E nós temos que estar preparados. E no momento que nós rompemos a barreira transcultural, seja onde for, cada um de nós será usado por Deus. Mas nós temos que ter a convicção da palavra que nós lemos, da convicção da palavra que nós cremos e a fé que nós carregamos diante daquilo que Deus tem nos ensinado, tem nos mostrado. E o mais importante de tudo, nós queremos ver milagres. E o milagre pode acontecer se nós fomos enviados para Deus e sermos usados por Deus para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam salvas, para que vidas recebam esses milagres. O milagre que Jesus mostrou, os apóstolos de Jesus mostrou, e até hoje nós ouvimos e vemos milagres acontecendo nesse mundo. E cada um de nós podemos também presenciar esse grande milagre na vida de outras pessoas. E nós estamos orando na segunda-feira para que haja milagres. E nós cremos que milagres irão acontecer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Próximo slide. Ponto de partida, escolhi o Brasil. Apesar do Brasil ser a nossa pátria, dentro do Brasil nós temos muitas fronteiras culturais. É um grande desafio que existe no nosso próprio país, que poucos conhecem. O Brasil ele possui um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande. É muito grande. E a população do Brasil é em torno de 203 milhões de habitantes em todo o Brasil. Porém, de toda essa população, ela se concentra mais na região sudoeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, onde há a maior concentração de pessoas que vivem no Brasil, enquanto que no interior do Brasil há muitos habitantes. E dentro desses lugares no interior do Brasil existem muitos povos que necessitam de ser levados, de receber a palavra de Deus. Entre elas nós temos a comunidade indígena, temos a comunidade quilombolas, que acredito que muitos não ouviram falar, e temos a comunidade cigana, que também é um grande número dentro do Brasil. Quem são eles? Posso falar, por favor? Mais uma vez. Povos indígenas ensinam-se que estima-se que existam mais ou menos de 117 etnias indígenas do Brasil, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho, com maior concentração no norte e nordeste do nosso Brasil.
117 etnias. Não são 117 tribos, não são 117 regiões, mas são 117 etnias que existem dentro do norte e nordeste do Brasil que nunca ouviram falar de Jesus. Os ribeirinhos, talvez muitos não conheçam, né? Ela se concentra na bacia da Amazonas. Entre seus rios fluentes existe uma comunidade de cerca de 37 milhões que vivem na beira do rio, por isso que são chamados de ribeirinhos. Como eles vivem na beira do rio, e eles são concentrados, na maioria, na região amazônica, a dificuldade em acesso a essas famílias é muito grande, porque só se consegue alcançar essas famílias através de barcos. Não tem como entrar pela floresta, não tem como entrar de outra forma, porque não existe estrutura própria para poder receber nenhum veículo de transporte terrestre, somente através de barcos. E muitos dos missionários, muitos daqueles que fazem a missão nas regiões dos ribeirinhos, eles levam dentro do seu barco a própria igreja para fazerem cultos em lugares em que eles podem se concentrar em muitas dessas famílias que vêm de barcos para poder participar de um culto. E isso é muito pouco em relação ao tamanho do nosso Brasil. E como eu tinha dito antes, os quilombolas é uma comunidade afrodescendentes que se estabeleceram em áreas remotas, muitas vezes com pouca ou nenhuma influência religiosa. Primeiro, nós sabemos que há uma grande discriminação para esse grupo, esse povo chamado quilombolas. Então, por causa dessa discriminação, eles se colocam bem afastados de toda a região urbana para poder não sofrer preconceitos. E com isso traz essa dificuldade de muitos missionários evangélicos terem condições de chegar até eles por meio de transportes. Ou seja, são regiões longes que existe um preparo, existe uma estrutura, existe uma logística que possam mandar um missionário até aquela região para poder fazer a obra do Senhor. Esta é uma outra fronteira que nosso Brasil tem diante de tantas dificuldades. E mais uma delas são os ciganos, que há cerca de 700 mil ciganos no Brasil, com menos de 1.000 se declarando cristão. Existem poucos cristãos. Então nós vemos que existe alguma comunidade de ciganos que foram alcançados, mas elas são poucas em relação ao número que nós tanto queremos, porque são 700 mil e menos de 1.000 pessoas foram alcançadas. Então existe uma grande ou enorme trabalho. Isso nós estamos falando do nosso Brasil, nós estamos falando da nossa terra, daquele país que nós saímos, daquele país que nós conhecemos. E a fronteira de pessoas que ainda não foram alcançadas é muito grande. Os sertanejos, embora tenha havido um progresso na evangelização do sertão, ainda existem muitos assentamentos e comunidades sertanejas com pouca ou nenhuma presença de igreja. Então, tantos quilombolas, tantos ciganos, tantos sertanejos, existem muitos lugares que ainda não existem igrejas. Então, imagina a necessidade de pessoas querer levar a palavra de Deus. Isso nós estamos falando somente do Brasil. Se nós multiplicarmos para o mundo inteiro, nós olhamos ao nosso redor, quantos necessitam de ouvir, de cantar e louvar a esse Deus que hoje nós ouvimos, a esse Deus hoje que nós cantamos, a esse Deus hoje que nós pregamos. Muitos deles não estão sendo alcançados. Deus nos chama. Aonde nós estamos? Deus não está pedindo para que nós saiamos do Japão e vamos até esses lugares. Não. A intenção hoje da missão transcultural é despertar dentro do nosso coração a grande necessidade de pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus, uma palavra da salvação a várias pessoas, principalmente aqueles que nós conhecemos aqui dentro desta nação japonesa. E por último, nós temos aqui os imigrantes,
que nos últimos anos, cerca de muitos países, 100 países mais ou menos, elas foram abrigadas pelo Brasil. Ou seja, existem muitas pessoas que tiveram um abrigo, exílio no Brasil. E elas também têm crescido bastante por causa da situação que o mundo está, o que está acontecendo no mundo. Então o Brasil, ele abre as portas para muitas pessoas que estão fugindo, principalmente de guerras, estão buscando o Brasil para poder viver. Nós não estamos falando somente das guerras que acontecem na Europa, mas existem muitas guerras que acontecem dentro dos continentes africanos também, e também o Brasil tem abrigado muitas dessas pessoas. E eles também, dentro dos lugares onde eles estão vivendo, eles necessitam também de missionários, de pessoas que possam levar a palavra de Deus. Amém? Voltando ao livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, o contexto do Atos 10 nos ensina aquilo que nós já temos ouvido. Pedro, sendo judeu, vai à casa do centurião Cornélio, em obediência a Deus, porque antes, se nós lemos o capítulo 10, nós vamos ver que Pedro, ele retrucou diante de um sonho que ele teve. Mas como Deus falou, para que ele ouvisse, porque havia um homem que também precisava ser visitado por ele, então ele obedeceu e foi. E ao mesmo tempo, Deus preparou o caminho para que o Cornélio enviasse um mensageiro para buscar Pedro no endereço certinho, como mencionado na Bíblia, para encontrar-se Pedro na casa de um amigo e ali levar Pedro até sua casa. E nós vemos ali confronto cultural, nós vemos ali tradições diferentes, nós vemos ali pessoas diferentes. Mas Pedro, quando ele chega, ele explica toda a situação. Mas ali dentro é algo mais bonito que nós vamos ler e ver o que acontece naquela casa. Pedro, Pedro conta toda a história do porquê os judeus, os romanos não se darem bem. E ao mesmo tempo, depois ele começa a falar de Jesus. O que Jesus fez. Ele foi crucificado, ele foi morto, ele ressuscitou e ele vive. Então ali, naquele momento, se nós lemos o capítulo 10 de Atos, vai haver salvação, vai haver batismo do Espírito Santo, e eles vão ver o milagre acontecendo naquela casa. O Espírito Santo batizando-os e eles falando em línguas. Então, pela primeira vez, Pedro vai ver que o Deus que ele crê também é o Deus dos gentios. E ele vê que eles estão falando línguas. Então, ele vê que o milagre veio também para eles. E assim, da mesma forma, esse contexto nos ensina. O Espírito Santo está aqui no Japão. O Espírito Santo também vai ele vai usar as nossas vidas para levar as mesmas palavras, que não é difícil. Nós podemos falar sobre a salvação, nós podemos falar sobre o perdão dos pecados, nós podemos falar sobre o Cristo crucificado, nós podemos falar sobre Jesus que morreu naquela cruz, mas nós também podemos falar que Ele ressuscitou no terceiro dia, e nós podemos falar que Ele vive e vive até hoje e eternamente. Ele está aqui, Ele está na casa onde você está, e Ele pode mostrar que Ele vive você orando. Foi o que Pedro fez na casa de Cornélio. Ele orou, o Espírito Santo batizou, e ele pode acontecer aonde vocês forem. Essas barreiras transculturais nós podemos quebrar, porque Deus abre as portas e Ele quer usar cada um de nós. E o mais importante, aquilo que eu falei no começo, se nós fizermos uma interação, interagirmos com a família, interagirmos com as pessoas em que nós somos convidados para visitar, nós vamos ver a transformação, nós vamos ver algo acontecendo na casa onde você está. Vocês creem nisso? Vocês creem que você pode ser usado na casa de alguém, mesmo sendo japonês?
Eu creio. Amém. Até hoje eu dou risada quando a pastora conta a história que ela foi na loja. Ela não sabia falar japonês, mas a japonesa foi e deu um abraço. Esse é o poder do Espírito Santo. Essa barreira que nós hoje estamos aprendendo, uma barreira de uma loja que havia uma, duas, não sei quantas japonesas ali, sem falar uma palavra em japonês, o Espírito Santo foi lá, tocou naquela vida e ela recebeu a presença de um Deus que ela nunca conhecia, nunca ouvia experimentado. Eu creio, Deus. És maravilhoso, Jesus. Onde nós somos levados, é esse poder que nós temos, essa convicção, na certeza que Deus vai usar você, mesmo não sabendo falar japonês, porque Deus faz. E não uma história, são várias histórias que a gente pode ver que o japonês, ele vê em nós algo que eles não conhecem. E nós sabemos o que eles necessitam. É por isso que nós estamos aqui no Japão. É por isso que Deus trouxe cada um de nós aqui ao Japão, para servirmos a um Deus vivo. Somente precisa levantar o braço e dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, envia-me, e eu quero fazer a tua vontade. A missão não é cargo. A missão não é status. A missão é um chamado. Um chamado que Deus faz para todos nós. Não tem limite de idade. Não tem nenhum certificado. Mas ele tem o quê? O poder do Espírito Santo que está no meio de nós. Mais uma vez. Maravilhoso, Jesus. És grande, Senhor. Dá um mais aqui para mim. Um slide anterior. Mais para baixo. Isso aí. Clicar em cima. Isso. Dá uma clicada em cima. Isso. Pode ampliar. Não. Abre a reproduzir. Isso. Obrigado. Acho que voltou. Isso, obrigado. Isso aí mesmo. O apóstolo Pedro e a missão hoje. Há muitas pessoas que estão precisando de Deus. Nós sabemos. Há muitas famílias precisando de uma visita sua. É um chamado. Há muitos lugares que Deus quer enviar. Isso é o propósito que Deus tem para nós, todos nós, nas nossas vidas. Diversas culturas dentro do Brasil e fora estão clamando por um homem ou mulher de Deus que explique a Bíblia. Isso em todo lugar no mundo, inclusive o Japão. Pedro foi enviado por Deus a todos nós. Deus chama para sermos enviados. Deus chama a todos nós para sermos enviados. Aonde Deus quer. Exemplo de Pedro, ele foi enviado para ter encontro com Cornélio. Mas fora isso, todos os discípulos, ou os apóstolos ali, tanto quanto nós ouvimos hoje sobre Paulo, no naufrágio, se nós continuarmos lendo a história, Paulo foi parar numa ilha chamada Malta. E ali, diz a Bíblia, todos os habitantes daquela ilha aceitaram Jesus. Veja que muitas vezes nós não entendemos a forma como Deus nos envia para cada lugar. Mas no momento que nós somos usados em qualquer lugar, vidas aceitarão a Jesus. Isso é o mais importante. E se nós estamos aqui no Japão, Deus nos trouxe aqui no Japão, é para que vidas sejam salvas e vidas sejam alcançadas por todos nós. Nós não estamos aqui somente para trabalharmos e ter o nosso dinheiro.
Existe um propósito maior para todos nós. Esse é o grande chamado universal que eu tenho comentado na outra vez. O chamado universal é para todos. Mas nós temos que levantar a mão e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me, envia-me, Senhor. E nós estamos aqui para ser usados pelo Senhor. Amém? Mais uma vez. No versículo 34, uma das grandes lições que nós aprendemos aqui hoje: Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus quer a salvação de todos. Onde nós somos enviados, ou onde cada um dos cristãos são enviados, independente território, independente continente, independente do país, ou aldeias, regiões, mais remotas ou não, Deus envia. Por quê? Deus não faz acepção de ninguém. Deus quer que todos sejam alcançados. Nós estamos no Japão, então fazemos a vontade de Deus aqui no Japão. Outros irmãos nossos missionários têm em outros lugares. E eles estão sendo usados por Deus naqueles lugares. E o mais importante, nós estamos aqui para servir Ele da melhor maneira possível. A missão não é somente estarmos aqui, sentados, ouvindo a palavra de Deus, cantando a Deus. Mas a partir do momento que nós saímos dessa porta, nós temos que ser usados por Ele, em todo instante, em qualquer lugar. Nós temos metas, nós temos sonhos, falamos muito, queremos ver essa igreja crescer, nós queremos ver essa igreja ser movida pelo Espírito Santo, nós queremos essa igreja, amém? Todos nós queremos, mas a maior mover do Espírito Santo de Deus, ou aquilo que nós falamos do grande avivamento, é vermos essa nação, ver os milagres de Deus, eles aceitando a Jesus, eles aceitando esse Jesus que nós cremos que Ele está vivo. Esse é o grande avivamento que ainda nós queremos ver, presenciar e que aconteça aqui no Japão. E outra coisa, todos nós queremos fazer parte, porque nós queremos ter história, nós queremos ter legado, nós queremos fazer parte desse grande mover, mas para isso nós temos que também, eis-me aqui, Senhor, envia cada um de vocês, e assim Deus pode fazer muitos milagres nas suas vidas. Próximo slide, por favor. Pula esses aí todos sem que não foi contado. Aí, mais uma vez, clica. Então. A essência da mensagem cristã é mantida, mas a forma de apresentá-la é adaptada à cultura local, seja um lar, uma aldeia, uma cidade ou um país. A missão transcultural não se limita à pregação, mas a envolver interação com a família da comunidade. É uma tarefa desafiadora, mas também muito transformadora, tanto para o missionário quanto para a família e a comunidade que a recebe. Nós temos lido isso no slide anterior. Mas o mais importante aqui que nós temos que lembrar, a missão transcultural não se limita à pregação, mas envolver-se na interação com a família e a comunidade que recebe cada um de nós. Porque é gratificante, como aconteceu com Pedro. Pedro foi convidado a ficar mais dias naquela casa. É muito triste quando o que nos convida quer que você já não está na hora de ir embora. Isso é uma resposta que nós não agradamos. Mas nós temos que ser aquele que, quando onde nós formos, em qualquer lugar onde nós formos, sejamos agradável ao ponto de nós ouvirmos deles: você não pode ficar mais um pouco? Você não quer voltar mais uma vez?
Ou você não quer ficar nesta aldeia morando conosco? Nós queremos ouvir mais, disse Jesus. Quão grande é a gratificação de ouvirmos essa sede de famílias, de pessoas, de lugares que precisam e querem ouvir de cada um de nós a palavra da vida, a palavra da Bíblia, a palavra transformadora, a palavra que preenche, a palavra que salva, a palavra que é a presença de Deus. É a palavra viva de Deus. E eles têm sede. Muitas pessoas têm sede. Muitas etnias têm sede de ouvir aquele que nós temos o privilégio de ouvirmos aqui todos os domingos. Pode continuar, por favor? Deus nos envia a todos os lugares para levar-nos a mensagem de Jesus Cristo, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vive e nos chama para sermos perdoador, recebemos a salvação e temos uma vida eterna. E onde estamos, sejamos agradáveis para que possamos receber o convite de voltarmos mais uma vez. Nós vivemos num tempo em que o mundo ao nosso redor está vivendo com sede. Uma sede de alimentar sua vida espiritual. Nós vemos jovens, vemos pessoas diante de tantas tecnologias, seja ela um celular, seja um computador, um videogame, porque elas estão buscando, todas elas estão buscando algo que possa saciar o lado espiritual. Com alegria, com felicidade, com momentos bons, com momentos que podem trazer paz, com momentos que eles podem ser preenchidos, aquele vácuo que existe na sua vida, e eles vão preenchendo, buscando algo para saciar. Mas nós estamos vendo pessoas como ovelhas perdidas em busca da salvação, em busca da paz, em busca de algo que sacia a sua vida interna. E eles estão buscando em lugares errados. Eles estão buscando em coisas erradas. Porque aquilo lá que eles estão conseguindo, entre aspas, parece que eles estão conseguindo, somente está preenchendo um espaço na vida de cada um deles. Só que esse espaço preenchido é temporário. É algo passageiro. Porque por mais e mais que eles busquem, essas pessoas jovens de hoje, eles estão buscando, mas eles voltam a sentir novamente aquilo que eles estão buscando. Porque somente Deus pode preencher seus corações. Somente Deus pode trazer a paz que eles buscam, a alegria que eles querem. Pode fortalecer aquilo que eles acham ser fracos. E o mundo traz essas coisas para todos eles, mas somente temporários. E quando nós apresentamos um Deus que Ele nos preenche, não somente naquele momento, mas para sempre, nós temos um encontro com Jesus. E nós vemos hoje um mundo perdido, cheio de ovelhas se perdendo, em busca de um pastor, em busca do verdadeiro pastor, o bom pastor. E nós temos essa função, cada um de nós, de sermos esse missionário, esta pessoa, para falar daquele Deus, do nosso Deus, que vai saciar a sua sede. Amém? Vamos colocar de pé. Hoje eu trouxe o exemplo do nosso querido país, o Brasil.
E acredito que, pelas pesquisas que eu fiz, o nosso país, o Brasil, ele possui diversos tipos ou diversas formas de missões que não existem em outros países. As missões que acontecem dentro do Brasil, ela não se encontra em outros continentes, porque são etnias diferentes, regiões diferentes, fronteiras diferentes. E o alcance delas é desafiador para todos nós, principalmente para quem está no Brasil. E Deus abriu uma porta para todos nós aqui. Deus abriu uma porta de estarmos num país chamado Japão. Deus abriu uma porta da oportunidade que cada um de nós possamos servir Ele aqui. É o momento de nós refletirmos. Estamos aqui no Japão. Estamos aqui para servir o Senhor. Estamos aqui para falar da salvação. Não precisa ser só os japoneses. Acredito que aqui existem muitos latinos, americanos, não somente brasileiros, que nós podemos falar um pouco espanhol, o portunhol que nós temos, porque são também pessoas que precisam da palavra de Deus. E Deus quer usar cada um de nós. Transcultural é uma barreira que nós podemos vencer. Não deixe o seu medo te dominar, mas deixe que o Espírito Santo te use para você quebrar essa barreira e levar uma palavra transformadora para qualquer lugar que Deus te enviar. Amém? Que nós possamos estar orando nesse momento. Nós conhecemos muitas pessoas, muitas vezes, que precisam de Jesus. Eu tenho sentido isso muito na segunda-feira, porque muitas pessoas estão pedindo oração para todos nós. E ao mesmo tempo, a oportunidade, quando ela vier, vá visitar. Leve a palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua presença com o nosso coração de gratidão a Ti, Senhor. De nós podemos estar, ó Deus, num lugar, num país chamado Japão, em que o Senhor pulsa todos nós. E aqui, nesse lugar, nesta nação, nós nos derramamos diante da Tua presença, para não somente sermos ouvintes, mas possamos ser praticantes da Tua palavra. E onde o Senhor enviar cada um de nós, possamos estar levando o Senhor conosco, que através do Teu Espírito Santo, que vá usando cada um de nós, em cada lar, em cada lugar, seja no trabalho, na escola, a outros lugares. Deus nos envia, Senhor, para que aquelas vidas sejam alcançadas, para que haja salvação, haja, Senhor, o Teu mover, haja transformação, Senhor, para que as pessoas, ao ouvir a palavra da salvação, elas venham te conhecer e aceitar a Ti como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, usa, Senhor, cada um dessa igreja, Pai, cada um, Senhor, com ousadia, com coragem, com convicção, com a certeza e fé que o Senhor vai estar realizando milagres, Senhor, em cada lugar em que o Senhor enviar cada um de nós, em todos os lugares onde nós pisarmos, onde nós entrarmos, Senhor. Use, Senhor, com poder, para que haja salvação naquela vida, naquele lar, para que haja curas, milagres, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado, para que haja união, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa essa igreja, ó Pai, para que esta nação também seja alcançada, e assim, na língua nativa, Senhor, o japonês,
que também seja alcançado, Senhor. É para isso que o Senhor trouxe todos nós aqui nesse país, para sermos, Senhor, teus servos, para obedecermos o ID, para podermos romper esta barreira transcultural, para que muitas vidas sejam alcançadas, para que essa nação se dobre, Senhor, diante de Ti, para que essa nação venha Te conhecer, para que essa nação cresça, Senhor, para que muitas vidas alcancem a salvação, ó Deus, e assim se haja multiplicação aqui nesta nação, de uma vida para duas, de duas para quatro, assim por diante, 1.000, 10.000, 100.000, Senhor. Ó Deus, usa, Senhor, a cada uma das suas igrejas que está aqui nesta nação, Senhor, e assim a tua obra cresça e vidas sejam alcançadas, Senhor. Ó Pai, para que haja festa no céu, para que o teu nome seja glorificado, para que haja, Senhor, muitas vidas que possam estar ali sendo alcançadas e salvas, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua igreja, pelo dia de hoje, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por falar por esta palavra, Senhor. Obrigada por o Senhor estar aqui conosco. E continue, Senhor, abençoando. Continue, ó Deus, a usar a todos nós nesse grande campo missionário que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.